Olá, boa noite. Vamos dar continuidade à leitura da carta de Paulo aos Gálatas. É uma carta linda, eu gosto muito de lê-la nesses dias. Dias principalmente que as pessoas vão ficando mais extremadas, afastando da graça, afastando de Jesus. E é uma carta que vem confrontar a gente a não desistir de Jesus, a continuar gozando dessa liberdade que Ele nos deu de forma responsável. E hoje nós vamos continuar a partir do verso 13. Ontem nós lemos até o verso 12. Tem muita informação para ser dada e eu vou passando as informações ao longo da carta, porque se informar tudo agora a gente vai esquecendo. Então, vai anotando aí, pega a sua Bíblia, convida a sua família, reúne os seus aí, envie, divulgue esse momento nosso, encontre parceiros, amigos seus, parentes seus, para a gente ler a Bíblia, para a gente conseguir ler o Novo Testamento todinho aqui, versículo por versículo. Então fique atento, chame toda a sua casa e vamos começar aí a partir do verso 13. Vamos lá? E não esqueça de se inscrever no nosso canal, viu? Participe conosco. Aí Paulo vai escrever assim aos Gálatas, né? Porque vocês, Gálatas, vocês ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, antes da conversão, né? Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus, e aí põe igreja de Deus, né? O povo de Deus. E quando ele fala igreja de Deus, qual a igreja de Deus? Era A, B, C, D? Não. Era aqueles que estavam no caminho, andando com Jesus, os discípulos de Jesus. Não tinham templos, eram em casas ainda, reuniões formais. E também ele devastava a igreja. Ou seja, ele assolava a igreja, ele batia na igreja. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Ou seja, ele era um fariseu criado aos pés de Gamaliel, e ele sobressaía sobre os outros, sendo extremamente zeloso da tradição dos meus pais. Ele era zeloso por toda a lei judaica. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aqui nós vamos perceber que Paulo está descrevendo um pouquinho para os Gálatas, para eles terem noção de quem era Paulo. Porque o que estava acontecendo? Eles estavam retrocedendo, largando, deixando de ser gentios para voltar a ser judeus. Eles estavam deixando a graça de Jesus para voltar a circuncidarem, guardar sábado, comer isso, comer aquilo, em função da opressão dos judaizantes, os judeus cristãos que se convertiam, mas continuavam guardando a lei de Moisés, as suas tradições, e dizia ao povo para fazer a mesma coisa. Era isso que estava acontecendo aqui, nesse momento. E aí Paulo fala assim, vocês não lembram? Olha como é que era o meu proceder antes de me converter. Olha como que vocês ouviram falar de mim, da minha fama. Como que eu perseguia a igreja de Deus, os discípulos, os apóstolos, e a devastava. Está escrito lá em Atos 7. Como que ele consentiu no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da igreja. E está escrito também, logo na sequência, lá em Atos 9, como que foi a conversão dele no ano 35. Paulo tinha mais ou menos 30 anos de idade quando ele se converteu. Ele é do ano 5 depois de Cristo. É assim que ele vai narrar. Cresceu ali em Tarso da Cilícia, mas os pais levam para Jerusalém, onde ele é educado aos pés de Gamaliel, rabino, mestre, um dos importantes. E ele se tornou um fariseu zeloso, extremado. É por isso que eu digo, a religião, quando você leva ao pé da letra, você se extrema, adoece, como ele se extremou no judaísmo, como ficam extremadas as religiões de hoje. Uma querendo ser melhor que outra e empurrar Deus goela abaixo na vida das pessoas. E aí ele começou a perseguir a igreja. Aí Deus o separou no caminho para Damasco. Aprouve a Deus separar Paulo, 2 anos depois da morte de Jesus. A igreja caminhando
debaixo do chicote dele. Ele ia nas sinagogas, nos templos e pegavam cartas do povo. Onde tinha gente pregando, ele prendia. E aí o chicote comia no lombo dos irmãos. Era assim que era, amados. Aí houve conversão, né? Mas aí ele vai falar no verso, né? Aprove a Deus que antes de tudo o chamou, aprove a Deus para chamá-lo e revelar Cristo na vida dele. E Cristo se revelou através de Paulo, porque Paulo viveu Cristo intensamente. Você vê que algumas cartas chegam a dizer: sede meus imitadores, como também eu, Paulo, sou de Cristo. Isso é tremendo. Foi assim que foi a conversão dele. Está narrado e nós leremos totalmente lá no livro de Atos que nós formos ler, capítulo 9, né? Aí ele converteu, diz o texto. E ele, quando converteu, ele vai falar aqui, ele não pediu permissão para ninguém. Ele não foi lá em Jerusalém pedir a bênção dos da circuncisão, a igreja que se reunia ali, Pedro, Tiago. Não. Dali mesmo, ele não consultou nem carne nem sangue. Diz o texto que ele nem foi a Jerusalém. Ele disse aqui, diz o texto que ele foi para as regiões da Arábia, região da Nabateia, ali na Transjordânia, né? Era ali que ele foi, diz o texto. E depois ele volta para Damasco, que é a antiga capital da Síria, cuja Síria estava debaixo do Império Romano. E foi nesse caminho, entre Jerusalém e Damasco, que Paulo se converteu. Ele vai para a Arábia. E é na Arábia que ele fica ali 3 anos. É o momento dele só se esvaziar, aprender, reler todo o Velho Testamento e falar: gente, que loucura, como que a letra mata, como que a religião coloca escamas no olhar da gente, colunas de véus espessos, densos, que nos impede de enxergar a vida, enxergar o amor, enxergar Deus. Foi o período de purificação dele, de se esvaziar de tudo, de se destituir de todo grilhão da lei, não porque a lei é ruim, mas porque viver pela lei é opressão. E aí ele diz o texto no verso 18, decorridos 3 anos, após os 3 anos lá, então ele subiu a Jerusalém para avistar-se com Cefas, que é Pedro, né? E permanecia ali com eles 15 dias. Foi nesses 15 dias, que foi um pouquinho antes, é nesse período que acontece esse encontro. Vocês vão ver o encontro. Então isso aqui, 3 anos depois, já está no ano 38 aqui. Ele voltou, ele subiu em Jerusalém pela primeira vez e encontrou com Cefas. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, ele encontrou com Pedro e com Tiago. Os outros estavam trabalhando, pregando, fazendo a obra, indicando de região em região. E quando ele fala o Tiago, irmão do Senhor, é de fato o Tiago, meio irmão de Jesus, né? Que nós lemos a cartinha dele. Foi a primeira carta que nós lemos, acabamos anteontem. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Ele está dizendo: falo a verdade e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ou seja, ele volta para a Síria, fica ali em Damasco, e de lá vai para a Cilícia. Cilícia estava debaixo, era uma província da Síria, e Síria estava debaixo do Império Romano. Cilícia aqui era a cidade onde Paulo nasceu, cuja capital era Tarso. A cidade mais importante que tinha lá na Cilícia era Tarso, né? Foi onde que ele nasceu, Saulo de Tarso, né? E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, ou seja, ele não conhecia as igrejas da Judéia. Observe que a igreja nasce ali em Jerusalém, né? Ali no Pentecostes, naquela região, mas ela sobe para a Galiléia, porque a grande parte dos apóstolos eram galileus, e da Galiléia para o mundo. Então observe que Paulo está dizendo assim: os irmãos da Galiléia, de lá da Judéia, a igreja de Deus plantada ali, eu não conhecia. Eu só sei que eu os perseguia,
mas não teve contato com eles ainda. E o texto vai dizer, ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Então, amados, o que a igreja tinha nesse momento, como está lá em Atos? Todo mundo assustado com Paulo. Assustado porque ficava com medo. Será que ele converteu mesmo? Aquele cara que consentia na morte de gente, que açoitava gente, que levava às prisões. Será que ele converteu? Ou ele está, de fato, tentando nos conhecer melhor e vir pegar a gente de surpresa? A igreja ouvia falar. Mas outros diziam, não, ele converteu mesmo, ele agora está pregando. Então observe que ele não se juntou aqui. Ele entendeu que o chamado de Jesus para ele foi para ele ir para além dos judeus. Não que ele não pregou aos judeus, mas ia aos gentios, nações, etnias. Aqui no contexto pejorativo deles era o pagão, era aquele que não era judeu, era o publicano. Esse era o gentio, né? Então, Paulo entendeu que a missão dele era essa. Foi o que Jesus falou. Paulo, eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. E eu te chamei para ser apóstolo dos gentios. Para pregar entre os gentios, eu te convidei para isso. E aí sim, todo mundo começou a ouvir o testemunho de Paulo. E depois, pessoalmente, todos foram ver Paulo. Depois que Paulo aparece, revela-se a todos eles. Porque Paulo não ficava parado. E todos davam glória a Deus. E por que glória a Deus? Porque eu te pergunto, quem colocou fé lá no coração de Paulo? Dizem que Barnabé era parente dele. A igreja orava? Orava. Mas você percebe que fé é esse mistério. Então eu não estou aqui para colocar fé no coração de ninguém. Eu estou aqui apenas para, junto com você, ler a palavra e deixar que a palavra fale ao nosso coração e nos cure. E nos traga essa liberdade que trouxe, como trouxe a vida de Paulo. Ele deixa os grilhões do judaísmo. Quando eu falo grilhões, é porque religião é principado, amados. São principados. É por isso que quando a gente está pregando aqui, a gente não está chamando ninguém para a religião, mas para Jesus. Ele, Jesus, nos libertou desses poderes, desses principados do mundo e nos transportou para o seu amor. Sair de um principado e entrar em outro não vai resolver nada. Então a gente tem que saber com quem que a gente anda. Então Paulo entendeu o que Deus fez com ele. Deus o arrancou. A conversão dele foi um fórceps, um nascido fora do tempo, foi arrancado. Né? É como se fosse um trauma que ele sofreu, a conversão dele. E daí eu pergunto, ninguém mais conseguiu detê-lo, por conta da avidez dele por Cristo e por conta da presença de Deus na vida dele. Ele evidenciava Cristo por onde ele andava. Que é o que nós estamos tentando fazer agora, evidenciar Jesus a todos, em todos os cantos nesse instante. Vamos fazer isso? Vamos contar as nossas vidas, um antes e um depois. É o que Paulo diz aqui. A vida dele tinha um antes. Judeu, nascido em Tarso da Cilícia, educado lá aos pés de Gamaliel, fariseu, zeloso pelas tradições, perseguiu gente e concordou com a morte de gente porque não obedecia à sua lei. Era um cara inteligentíssimo que tinha uma cidadania romana também, porque ele nasceu dentro da província. Tinha um conhecimento grande da cultura dele, da época dele. Era um cara assim, fantástico. E observe que o depois foi tremendo. A vida de Paulo pós-conversão não se tem na terra igual. Nunca ouvi falar de alguém que fez tanto em tão pouco tempo. Se nós narrarmos o que esses homens fizeram aqui em poucos anos, com poucos meios de transporte, com pouca tecnologia, e se nós olharmos para o que a igreja fez ao longo dos anos, proporcionalmente falando, meu Deus do céu, eles batem em nós de goleada. Porque nós ainda estamos frouxos para falar de Jesus, para pregar Jesus e para viver Jesus. Eles não. Então Paulo teve um depois. E o depois de Paulo é esse depois aqui.
de um homem intrépido e ousado. E que, da mesma forma que ele se entregou à religião e perseguiu muitos pela religião, na mesma intensidade ele se entregou a Deus, ao ponto de nem querer casar, se tornou um eunuco, um celibato, por amor ao reino de Deus. Porque um cara como o Paulo jamais poderia fazer o que ele fez se estivesse casado, porque ele estaria dividido. Então eu te convido nesse instante a nós orarmos, porque ele vai dizer que só 14 anos depois, no capítulo 2, no ano 52, é que ele voltou novamente a Jerusalém. Então, amados, queira Deus que nossas vidas todas sejam assim, um antes e um depois. Um antes escravo, estávamos enraizados neste mundo perverso, de culturas perversas. Como era aqui a cultura dos Gálatas, vocês vão ver como que ele chegou ali na Galácia, como que ele chegou nessa região. Paulo chegou ali debaixo de muita luta, amados. A primeira viagem missionária está narrada entre o capítulo 13 e o capítulo 14 de Atos. Ele sai de Antioquia da Psídia, perseguido pelos compatriotas dele, os judeus, que instigavam o povo. Ele foge dali. Ele vai para Icônio, prega uma sinagoga no sábado, prega no outro, o povo não suporta, muita gente se converte, os judeus vêm mais uma vez com a alta sociedade e perseguem novamente. Ele foge para Listra, lá em Listra ele chega, prega a palavra, um aleijado é convertido, o povo quando vê aquilo quer endeusá-lo, quer sacrificar ele, o chama de Júpiter e chama o Barnabé de Júpiter e Saturno, e querem adorá-lo como Deus. Ele rasga as vestes e fala: não, eu sou homem como vocês, não faça isso, adora a Deus. Depois dali de Listra, é que ainda debaixo de perseguição, ele vai para Derbe, tá vendo? Ele visita todas essas regiões aí. Aí ele vê os irmãos que o pegam quase como morto, de tanto que ele apanhou lá na cidade de Listra, jogado fora da cidade, dado como morto. Os discípulos foram, oraram com ele, trouxeram para a cidade, ele faz o percurso de volta, sofrendo, volta para a base dele, que era Antioquia da Síria. Então, foi nesse período que ele conheceu essa região da Galácia, né? É aí que ele conhece. É a antiga Anatólia, né? Que hoje é a Turquia, o centro da Turquia, cuja capital da Turquia hoje é Ankara. Nesse tempo era Ancira, a capital da Turquia. E eu te convido para a gente ter essa vida assim, um antes e um depois. Quando nós estávamos como Paulo no mundo de morte, escravizados pelos principados deste mundo, aí Deus nos arranca de lá e nos faz um novo homem, uma nova mulher. E agora nós temos uma vida depois. Eu te convido nesse instante a se render a esse Jesus e vivê-lo intensamente. Viva Jesus intensamente nesses dias. Não tenha vergonha, gente. Não tenha vergonha. Se entregue inteiramente a essa graça de Deus que nos alcançou. Mude sua história, mude sua vida, mude sua casa pela palavra. Olha para essa vida de Paulo aqui. E enquanto estivermos lendo essa carta, vocês vão ver como que Jesus transforma um homem de forma tremenda e poderosa. Vamos orar juntos nesse instante. Coloque a sua família. Coloque os seus. Talvez você tenha alguém distante do Evangelho. Esses dias, gente, o melhor lugar para estar é na presença de Deus. Então, se você tem filhos nesse instante desviados, afastados, perdidos, desencontrados, corrompidos pelo mundo, entregues aos prazeres, às drogas, sei lá, ore nesse instante por sua casa e peça a salvação da sua casa. E se entregue a Jesus. Talvez você esteja lendo a palavra hoje pela primeira vez. Deixa Deus encher sua vida de graça. Inundar você com o Espírito. Te batizar com poder. Vamos orar. Deus, os dias estão difíceis, Deus. Nós não seremos o que será da terra daqui para frente. Com a sequência, ó Deus, que virá. Se virá novas pestes, se nós voltaremos a cuidar da terra, do meio ambiente,
Se nós voltaremos, Pai, a cuidar um do outro, eu não sei. Eu só sei que do jeito que está, Pai, o mundo caminha para uma autodestruição. Então, Deus, o que nós queremos te pedir nesse instante é que o Senhor apresse a salvação da nossa casa. Ajuda-nos nesses dias a remir o tempo, a aproveitar as oportunidades. Salva os nossos, Senhor. Aqueles que estão distantes, aqueles que estão afastados, aqueles que estão se lambuzando com o mundo. Sim, Pai, aqueles que estão fascinados, ó Deus, com as riquezas, com as glórias deste mundo, tem misericórdia. Faz cada um cair em si e enxergar a sua relatividade no tempo e no espaço e saber que a vida aqui, Pai, é ínfima em relação àquilo que vem pela frente, a eternidade. Então desperta os nossos, liberta os nossos do poder das trevas, da morte, de todos os grilhões de Satanás, liberta nossos parentes, nossos filhos, nossos cônjuges, melhore os nossos agora e liberte do poder das trevas. Escuta o nosso clamor, Pai, tem misericórdia. Assim como tu arrancaste Paulo, Pai, dos principados da idolatria, ó Deus, arranca-nos deste mundo e salva-nos para a tua glória e para teu louvor. E por amor do Senhor, enche nossas casas de luz. Cura as nossas casas e repreenda todo o mal em nossas casas. Eu te peço a tua bênção nesse instante. E te pedimos pelas nossas cidades, os nossos prefeitos. Aqui a nossa Almenara, o nosso prefeito. Cuida dele agora. Deus, nossos governadores, o Zema que em Minas cuida. O nosso presidente, cuida dele, ele precisa do Senhor. Oh Deus, nossos ministros, Pai, nossos deputados, cuida deles, Pai. Senadores, guarda e guarda a terra. Livra-nos da peste. E ajuda-nos a sermos, ó Deus, mais cheios de amor. E ajuda-nos a socorrermos uns aos outros e amarmos uns aos outros. Mas não nos deixe nunca afastar de Ti. Que os nossos joelhos estejam todos sempre, Pai, dobrados espiritualmente diante de Ti, clamando pelos céus. É assim que nós oramos gratos, Pai, e repreendemos todo o mal, toda enfermidade em nossas casas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.